Ah, deu certo. Então tá, começou a gravação. Então, pessoal, boa noite. Estou muito feliz que a gente está aqui em mais uma roda de conversa, acho que é a quarta, né, roda de conversa. E hoje temos aqui um convidado muito especial, que é o Arthur. Ele participa das rodas de conversa desde da primeira edição do curso. Ele é presença ilustre em roda de conversa. E o Arthur tem uma formação muito interessante, eu vou deixar ele mesmo contar para vocês. Mas eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com o Arthur cada vez mais nessas questões assim da proteção animal relacionada ao uso de animais em ensino e pesquisa. A gente está no Conceia, nós dois somos representantes da Sociedade Protetora dos Animais no Conceia. Estou aprendendo cada vez mais, o Arthur me ajuda muito. E bem-vindo, Arthur. Muito obrigada por estar aqui com a gente de novo. Eu sei que a sua agenda está bem corrida, que você está bem cansado e está até meio doentinho, tadinho, e está aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. A gente vai tentar aproveitar bastante. E é isso, pessoal. Bem-vindo, Arthur, para mais uma roda de conversa. Fica à vontade. Eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre você e contar para o pessoal assim, qual que é a sua relação com esse assunto, falar um pouco sobre sua trajetória. Boa noite, Karen. Boa noite, pessoal. Como a Karen disse, eu estou desde o começo, né, aqui trocando experiências com vocês. Para mim, esse momento é um momento de troca de experiências. Falar um pouquinho, bem rapidinho, da minha formação. Eu sou biólogo e advogado. Eu fiz o mestrado em bioética, analisando. Não era a Lei Arouca, pelo menos até 60 dias antes da defesa da minha dissertação de mestrado na UNB, não havia Lei Arouca. A Lei Arouca foi aprovada, eu tive que reformular a minha dissertação de mestrado. No doutorado, eu também fiz na bioética na UNB, trabalhei a questão do status jurídicos para os animais. Na pandemia, eu tive a oportunidade de fazer dois cursos, um curso de Animais e Sociedade e depois de Direito dos Animais na Universidade de Lisboa, de forma virtual. Então, de forma sintética, essa é a minha formação acadêmica. E, em termos de experiência, eu fui da CEUA da UNB até, acho que agosto desse ano, e vou até retomar com vocês esse assunto. E estou no aguardo da renovação do meu mandato no Conselho. No Conselho você pode ficar por 2 anos e renovado depois, reconduzido por mais 2 anos. Eu estou lá com a Karen, atualmente estou eu, a Karen, a Raíris, ocupando vaga da Sociedade Protetora dos Animais. A Raíris não, a Cleide, perdão. A Raíris, na verdade, ela acabou de sair por conta de outros compromissos, então ela optou por não renovar o mandato dela, não pedir essa recondução, e então em breve deve ser aberto o edital do Conselho para preenchimento dessa vaga. É, todo, todo mundo que está aqui é de SEUA? Nem todos, eu não sou. Não é, professor Gerson? Tá. Não, era só para eu ter uma ideia. Ia perguntar se todos são, não. A Dani também não. Tá. Tem algum SPA aqui, fora eu Também não e a sou, Karen? não. Oi? Alô, alô, alô? Alguém teve uma voz feminina. Não sei se era com a gente aqui ou às vezes. A gente tem algum SPA aqui ou não? Esse curso, a Karen estava até comentando, a gente estava no primeiro Congresso Brasileiro de Métodos Alternativos, organizado pelo professor Otávio Pesgrave, não, aprendi que é Pesgrave, lá, lá no Rio de Janeiro até a semana passada. Alguém em 41 não participa de SEUA. Então deixa eu mudar aqui. Eu vi que o professor Gerson já estava dando umas dicas, uns ajustes metodológicos. Então, deixa eu perguntar, professor Gerson, e qual foi o interesse, a motivação em fazer o curso?
Na verdade, Bem assim, ó. pequena! Ai, Oi, ai, princesa. depois você pode jogar. Tá, vai lá assistir um pouquinho de televisão e toma um banho que você tá molhado. Bom, na verdade, assim, ó, é uma coisa que a gente vai assimilando com o tempo, né? O pessoal falou, eu tenho há muito tempo, eu participo de todos os núcleos, inclusive, da escola, né? O NEABI, que eu sou coordenador, o NERGS e tal. E aí o SEUA é uma que me despertava atenção e nunca teve oportunidade. E aí, quando alguém falou, alguém fez, alguém já tinha feito, e falou, tem um monte de reflexões sobre alimentação, sobre o tratamento de animais, e eu gosto muito de animais, né? E aí eu disse, não, vou começar a fazer. Então, a minha motivação foi muito mais nessa linha, professor, assim, de querer conhecer mesmo e, de repente, entrar mais no nosso seu aqui. Eu sou professor de um instituto federal voltado para técnico agropecuária, para a formação do técnico agropecuária. E eu sou técnico É onde, agrícola Gerson? também. É Santa Rosa Perdão. do Sul, é no sul de Santa Catarina. É no sul de Santa Catarina. E eu sou técnico agropecuária, formado em Bento Gonçalves, na antiga Escola Agrotécnica Federal de Bento Gonçalves. Então, eu tenho um histórico, né? Envolvimento. Eu estou há 20 anos dentro do Instituto, na época, Escola Agrotécnica Federal de Sombrio, Santa Rosa do Sul. E aí eu nunca tive envolvido com essas questões. E aí me despertou quando o nosso atual coordenador falou que ia ter uma capacitação, mas eu não achei que, como a Mariana falou agora há pouco, né? Eu achei que ia ser uma coisa levezinha, que a gente ia poder, né? Mas vi que é muito Você profundo mesmo. não está achando leve, não, homem? Tá tranquilo. Ó, Professor, me desculpe, eu sou muito sincero, professor, tá? a Olha, experimentação apavorado. animal é só uma pequena parcela, um pequeno conteúdo dentro do direito animal. Acho que vocês já devem ter tido os primeiros módulos, salvo engano, acho Uhum. que ainda é com o professor Vicente Ataíde, para ter Isso. aquela base constitucional e de lá irradia o direito animal. Dentro das temáticas do direito animal, uma das temáticas é relacionada à experimentação animal. Vão ter N temáticas. Por exemplo, eu fui surpreendido agora na OAB, eu fui convidado para um evento de direito da moda que vai ter aqui em Brasília, então eles querem ver a questão do direito animal. Deixa eu perguntar aqui se alguns do que são da SEU. Não, isso é interessante, professor Gerson. É que a Karen estava até falando que tiveram, normalmente, acho que nos primeiros cursos, né, Karen? Teve uma demanda quase que majoritariamente, se não totalmente, de membros SPA de SEUA. E nesse quarto não, já houve uma abertura, inclusive com pessoas que sequer são de SEUAs, mas estão querendo se capacitar, vislumbrando uma possibilidade futura de ingressar. Isso é muito interessante. Ó, tem um conterrâneo meu aqui, o Luiz Elvio, que é lá da Paraíba também. Vamos lá. Quais são os principais pontos? Lembrando que tanto o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, quanto as SEUAs, eles são órgãos plurais um eu fui ver aqui a resposta do Gerson, ele travou aqui, tic-tac travou, que prevêem um assento também para a Sociedade Protetora dos Animais. O CONSEA tem 2 cadeiras com 2 suplentes e a SEUA também tem cadeira para o titular e o suplente, pelo menos um assento garantido na SEUA. E o que a gente tem observado é que há uma dificuldade no preenchimento dessas vagas da SPA das SEUAs. Tanto que uma das razões gerou a construção desse curso, sobretudo pela Karen, capitaneado aí pela Karen, que todo mundo sabe, quem organiza um curso, ainda mais, posso reforçar, ainda mais com essa profundidade e essa densidade de conhecimento, é algo realmente que você precisa de fôlego para estruturar. Eu venho aqui só um dia, a gente troca uma ideia, troca experiências,
faço umas provocações, mas a Karen está com vocês do começo até o fim. Tanto que, por conta dessa dificuldade, o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, encabeçado por iniciativa da Karen, ela tem um cadastro nacional de pessoas que estão com pretensões de preencher uma vaga de SPA em alguma CEU. Inclusive, lá no Conservo, vários colegas nossos vêm falar conosco, não é raro. Olha, a minha CEUA, estou com dificuldade de SPA, será que não tem no banco de cadastro de vocês ninguém daquela localidade? Que a gente já mandou para 3 instituições e ninguém respondeu. Então, que são que a gente poderia pensar como barreiras para preenchimento dessa vaga de SPA? A primeira barreira, eu não sei, talvez o professor Gerson também seja de CEP, a primeira barreira é a mesma que encontra quem é membro de comitê de ética em pesquisa, representando a sociedade civil. A pessoa ela se sente constrangida ou deslocada ou ainda não detentora daquele conhecimento para opinar naquelas discussões. Daí, portanto, a necessidade e a importância desse curso que é ofertado pelo Fórum e pela UFPR. O segundo ponto e lembrem-se, dentro do direito animal, há vários espectros de discussão, desde o espectro do abolicionismo, ou seja, qualquer tipo de exploração não é permitido, até lá na outra ponta, os bem-estaristas, que desde que você garanta aquele suposto bem-estar que está contido na legislação, você pode dispor dos animais como bem quiser. E há uma série de outras vertentes entre uma ponta e outra, como, por exemplo, há uma vertente do GAP, Great Ape Project, que é para garantir direitos fundamentais apenas para os grandes símios. Estou trazendo isso só para justificar que, muitas vezes, quando é feito o convite, esse convite é recusado porque a pessoa entende que, estando lá, de alguma forma vai estar legitimando a exploração, a utilização, a instrumentalização desses animais. É uma forma de se pensar, não está equivocada, mas eu, particularmente, penso de uma forma diferente. A lógica do meu pensamento é: eu não preenchendo essa vaga, os animais vão estar menos ou mais protegidos? Se ao responder essa pergunta eu entendo que vão estar menos protegidos, eu prefiro preencher esse espaço, até porque não deixa de ser um espaço de poder, lato sensu, e a gente sabe que espaço de poder ele não fica vazio. Essa lacuna ela é ocupada por alguém. No caso das CEUAs, ela é ocupada por alguém nomeado ad hoc, que não necessariamente vai ter tanto compromisso e tanto conhecimento das questões animalistas. Outro ponto que a gente também tem dificuldade em preencher essas vagas é porque, mesmo quando essas ONGs, essas associações de protetores, elas entendem que devem indicar alguém, a lei, entendo eu corretamente, a lei... Mabel, minha cara, eu acho que o seu áudio está aberto aqui para a gente, não? Pelo menos apareceu aqui o nome dela, assim, grandão. Eu mutei. Ah, tá. Era só para avisar. É que essas ONGs, essas associações, essas comunidades de protetores, muitas vezes elas funcionam, infelizmente, até por conta das questões de recursos, de forma precária.
E a lei estabelece que a sociedade protetora de animais ela deve estar legalmente estabelecida. Isso significa ter um CNPJ, isso significa ter um contador, isso significa pagar mensalmente um contador, isso significa gastos fixos. E muitas vezes não há o aporte, não há um aporte financeiro fixo nessa entidade. Todo mundo aqui se compõe algum tipo de grupo relacionado a questões animais, vai se deparar, ou acredito que já tenha se deparado, melhor dizendo, com alguma vaquinha em algum momento, seja para comprar ração, veterinário, pagar as contas daquele local, água, luz, se não vai fechar, porque funciona de fato com muito amor, mas também com muitos. Boa noite, Ana Carolina. Com um recurso muito limitado. Saúde, cara. Outro ponto, outra dificuldade, e essa foi a minha dificuldade, por isso que eu tive que sair da CEUA, é que, vejam, todo mundo da CEUA, da UNB, já trabalha na UNB. É o responsável técnico, os responsáveis técnicos de vários setores, são os professores de determinados departamentos. Então, eles já estão no seu horário de trabalho e apenas se deslocam para o local da reunião. No meu caso específico, eu não moro em Brasília, eu moro em Águas Claras. Então, só para eu sair de Águas Claras para a Universidade de Brasília, são cerca de 30 quilômetros, que depois da pandemia voltou a ser presencial. Eu perdi, então, basicamente, uma manhã toda e ainda tinha que voltar às pressas, correndo o risco de me atrasar muito, caso a reunião se estendesse um pouco a mais, para buscar minha filha na escola. Então, ainda tinha mais essa dificuldade temporal que eu passei a crescer nessa lista. Algumas CEUAs fazem reuniões mistas, outras virtuais, mas, infelizmente, eu da UNB optou por presencial. As discussões, de fato, até entendo, acho que as discussões são bem mais ricas de forma presencial, porque você chama a pessoa do lado, tira uma dúvida, conversa aqui, etc. Superadas essas questões, quando se ingressa na CEUA, a gente tem, ou já tivemos em encontros anteriores, alguns relatos bem escabrosos de membros SPA. Desde algum tipo de constrangimento, a negativa do coordenador da CEUA em fornecer o regimento interno da CEUA, olhem que absurdo, até mesmo eu Que posso houve? mandar mensagem? Posso? Ué, Posso, pode? Karen, aqui no grupo? Pode, Porque claro. não, não, não. Eu não estou dizendo se eu posso no sentido de que eu estou dizendo se eu posso, se essa ferramenta é habilitada para mim. É Porque para eu botei aqui, ser. alguns do que são seus são da vaga de SPA, pergunta. E agora que eu vi que eu estou dando enter e o bicho não vai. Teoricamente pode ser. Que não tá dando? Porque Vê não, agora. não apareceu a minha. Agora que eu estou percebendo que a minha mensagem não apareceu aqui, não. Tá? Continua na minha caixinha aqui Deixa eu ver. eu acho que eu não tenho que dar enter, não. Calma. Deixa eu ver se é isso aqui. É uma setinha. Calma que Isso. foi um problema de USB. O USB é usuário suportivo. Fala assim, não, professor. Eu dando enter e eu vendo aqui, ninguém me respondeu, sendo ignorado. E quando eu vi, minha pergunta está lá embaixo e os negocinhos aqui andando, alguma coisa está errada. Problema de BIOS, ou então é problema de BIOS daquela parte onde fica entre a cadeira e o computador. Então, a gente já teve relatos de situações bem atípicas.
eu, particularmente, minha experiência na CEUA da UNB sempre foi uma experiência muito colaborativa entre todos os membros. Confesso a vocês que, inclusive, uma vez, logo no início, não atentei para uma questão de proteção aos animais, e lá, durante, um professor disse, não, Arthur, ainda tem isso, isso e isso, ó, também tem que incluir no seu parecer, mas a gente sabe que não é a realidade de todas as CEUs que existem. Eu queria destacar que o membro da SPA não tem nenhuma atribuição, poder ou capacidade inferior a qualquer outro membro da CEUA. Então, podemos relatar processo, podemos e devemos, quando assim entendermos, fazer manifestação na CEUA. Se não concordarmos, não tem problema ser voto vencido numa discussão da CEUA. Fui algumas vezes sem nenhum tipo de constrangimento também. No próprio Conselho também, às vezes, a gente é voto vencido, acontece em qualquer discussão, em qualquer órgão plural. O que, a depender da matéria, a gente pede para que conste em ata é exatamente as razões ou o destaque de que votamos contrário àquela matéria. Então, por exemplo, lá no Conselho, a SPA votou contrário à resolução que limitava os testes cosméticos. Aí vocês podem perguntar por que votou contrário. Isso está na ata, a gente pediu para explicitar na ata. Porque, na verdade, a gente votou favorável a uma proposta alternativa que vedava o teste em produtos cosméticos, independente daquela limitação do produto já ter eficácia e segurança comprovados. Outro ponto que a gente enfrentou É na a RN situação... 59, né, Arthur? Só para aproveitar Isso. já para falar para eles. A RN, deixa eu ver se é mesmo. Não, não é. Não, a 59 é de... Deixa eu abrir aqui minha apresentação lá. 58, Assim, então. É 58. calma, 58. 58. É, Não, 58. eu sou da área jurídica, mas não me pergunta o número das coisas de lei, dessas coisas, não, que eu não RN decoro nada 58. disso. Gente, que o Arthur tá comentando essa dos cosméticos. Aqui, deixa eu ver se é a 58. É, 58. A 49 é a da capacitação técnica. É. RN 58, que já é um avanço, mas nós queríamos que fosse um avanço ainda maior, até porque metade já dos estados brasileiros e mais o Distrito Federal possuem legislação que proíbe esse tipo de teste. E temos também um projeto de lei em fase bastante avançada no Congresso Nacional. Outro ponto que a gente precisa destacar em relação às CEUs, em relação à SPA, é que, embora o decreto regulamentador da Lei Arouca ele fale da necessidade da graduação, ou seja, a pessoa precisa ser graduado em alguma universidade, essa exigência ela não se sustenta porque, na verdade, foi uma falha de redação relacionada aos outros membros da CEUA, tanto que há um parecer jurídico da AGU nesse sentido, porque não necessariamente uma pessoa que trabalha numa ONG, ela, numa sociedade protetora, ela vai ter uma graduação. Um outro ponto também, que a gente enfrentou essa situação, é que em não sendo preenchida a vaga, depois de 3 convites formais, de 3 convocações, de 3 editais, pode ser nomeado uma pessoa ad hoc para vaga da Sociedade Protetora dos Animais.
Mas, no momento que uma pessoa da Sociedade Protetora dos Animais se dispuser a preencher aquela vaga, o ad-hoc tem que ser destituído e a vaga passa a ser preenchida. Teve uma CEUA que entendia que não, que só no ano que vem, quando abrir esse novo edital para SPA. Não. A vaga para SPA ela não necessita de abertura de edital. A qualquer momento, se preencher os requisitos, ela pode ser ocupada por quem é de direito, por quem é legitimamente capacitado para preenchê-la. Porque o SPA, fazendo uma comparação, é o controle social dos membros do Comitê de Ética em Pesquisa. Comitê de Ética em Pesquisa, quando há participação de seres humanos, a CEUA, quando há utilização de animais, e na UNB eu tive a oportunidade de ser tanto membro da CEUA quanto membro do CEP. Tá, já falei muito, pessoal. Agora, vocês, quais as experiências, as pretensões, as situações que vocês já enfrentaram, mesmo quem não é vaga aqui de de SPA, já deve ter tido alguma situação que queira trazer a discussão aqui para a gente. Lógico, respeitado a questão do sigilo, a questão do termo de confidencialidade. Ou, cadê meu amigo lá da Paraíba? Aqui, deixa eu ver, é Luiz, eu acho. Aqui, peraí. Luiz Elvio. Ou como se diz lá na Paraíba, a gente conta o milagre, mas não diz o nome do santo. Nada que possa chegar a identificar qualquer situação que vá levar a uma violação dos nossos compromissos legais para com a CEUA. O pessoal tá tímido, Arthur. Tá tímido? Professor, Senhor, professor, professor. enquanto ele não coloca, enquanto o colega da Paraíba não coloca, uma situação que o professor coloca muito bem é o seguinte, né? Quando a gente pensa na indústria química, né, que utiliza animais em teste, ela é muito poderosa. Tanto que a gente fica pensando assim, ó, na minha cidade, por exemplo, é uma cidade pequena, as 3, 4 cidades em volta aqui, e isso aqui dá para se expandir para todos os lugares, em uma quadra tem 4, 5, 6 farmácias. Então, mostrando o poder, né, o poder da indústria química, né? E para fazer os testes, se você não tem pessoas capacitadas, pessoas envolvidas, pessoas que têm uma reflexão sobre o assunto, as pessoas que são colocadas nesses postos são postos que são pessoas que apoiam esse tipo de empresa, esse tipo de indústria, que realmente deixa passar coisas sem realmente ter a verificação de pessoas com consciência. Então, eu acredito assim que uma das coisas que eu tenho, que eu comecei as primeiras vezes que eu escutei sobre isso e querer, como o professor falou, de repente mais para frente integrar o SEUA, é justamente isso, né? Ter uma formação que me capacite, mas mais do que isso, é realmente estar envolvido para não deixar ser ocupado por pessoas que não tenham assim esse olhar mais sensível às questões. Gerson, salvo engano, a indústria farmacêutica, armas e drogas, né? As três maiores indústrias assim, no sentido de de área de produto, seja legalizado ou não, a movimentar recursos no mundo todo. E deixa eu só responder aqui o colega Carlos. E o desafio é esse, né? A gente poder formar pessoas capacitadas
a atentarem eticamente para as pesquisas que envolvem animais. Poder analisar, discutir, se for o caso, barrar as pesquisas que, infelizmente, o instrumento que nós temos é a Lei Arouca, infelizmente, porque é uma lei muito boa, mas ela poderia evoluir ainda mais. A gente tem que lembrar que a Lei Arouca ela é de 2008, só que ela passou 13 anos em tramitação. Então, na verdade, ela é de 95, a sua redação originária e inicial. Imagina se uma indústria qualquer, a indústria de cosméticos, dá um curso de formação para SPA. Será que o viés será o mesmo, o viés do curso que o fórum tá promovendo? Arriscaria dizer praticamente com certeza não, que seria quase que justificando a importância dos testes cosméticos. Cris Fatini está com a mão levantada. Boa noite, Boa noite, Cris. tudo bem? Agradeço pela disponibilidade e eu tenho uma dúvida. Tem um ano que eu fui convidada a fazer parte de uma CEUA e tem um membro da SPA que não tem comparecido às reuniões, e principalmente votação de projetos. No meu entendimento, tem que ter sempre um SPA na votação dos projetos. Estou correta? Cris, você foi convidada para a CSPA? Não, eu sou coordenadora. Você é coordenadora. Isso. Tem que ter o assento do SPA. Normalmente, o SPA tem a vaga de titular e a vaga de suplente para nos casos do titular não estar presente. Não há essa obrigatoriedade, salvo se tiver no regimento de vocês. O que há nos regimentos também é uma obrigatoriedade, ou pelo menos uma delimitação de presença mínima. Então, lá na UNB, até uma vez, chegou uma mensagenzinha para mim, dizendo, olha, você já faltou tantas vezes. Eu digo, opa, peraí, não foi assim, não. Dia tal eu justifiquei com atestado, está lá no grupo, e dia tal eu estava em reunião do Conselho, está aqui a minha convocação e também foi informado o coordenador. Então, só era uma falta. Eu não sei como está o regimento de vocês, mas talvez seja interessante, caso não esteja estabelecido, estabelecer um número máximo de faltas por semestre. A sua CEUA é onde? É São Paulo. É Instituto Mas Dante Pazzanese de Cardiologia. muito legal. E nós tivemos duas reuniões em votação de projeto, aprovação ou não de projeto, e a pessoa não compareceu e também não informou E não o justificou grupo a inteiro. ausência. Isso. E aí eu acabei convidando uma pessoa muito, muito ativa, né, no trabalho com animais, próxima da gente, e ela está participando agora, só que ela não tem curso superior. Não tem essa limitação. Essa limitação está no Tá. decreto. Foi você que me perguntou aqui? Não, foi outra pessoa, mas eu ouvi a resposta que não é Foi algum obrigatório, colega. né? Foi o Carlos de Souza. Isso. Porque, de fato, o decreto fala isso dos requisitos, mas o entendimento, a interpretação da norma pela CONJUR, que é a consultoria jurídica do Ministério, é que não é aplicado pela natureza do SPA, não é aplicado para o membro do SPA, só para os outros membros da CEUA. Salvo engano, é o artigo 9º do decreto. Posso até procurar aqui. Deixa eu só comentar aqui uma coisa, Arthur, que Claro. embora o decreto fale alguma coisa nesse sentido, mas tanto na Lei Arouca quanto na Resolução 50 e... Peraí, deixa eu ver aqui qual que é. Na 51,
A RN 51 é a que fala da composição da CEU, é a mais recente sobre isso. Então, tanto na Lei Arouca quanto na RN 51, tá ali bem claro o que precisa ter cada um, né? Daí, na composição da CEUA, na RN 51, da composição da CEUA, né? Artigo 10º, aí tem lá todos os detalhes. Aí, os membros que sejam, daí tem os médicos veterinários, tarará. E para a Sociedade Protetora de Animais, a única exigência que tem duas exigências, na verdade. Então, representantes das sociedades protetoras de animais deverão, ter atuação na defesa do bem-estar animal. Então, ter atuação na defesa do bem-estar animal. E a outra coisa é ser indicado por sociedade protetora de animais legalmente constituída e estabelecida no país. Então, está bem claro na RN 51, foi 51, né, que eu falei? Que é a mais recente, que fala sobre composição da CEUA. Tá bem claro ali que não tem nenhuma exigência além dessas duas coisas: ter atuação na defesa do bem-estar animal e ser indicado por sociedade protetora de animais. Só para frisar, eu não sei se o Arthur concorda, por que eu acho que são realmente importantes esses dois aspectos, né? Que seja indicado por sociedade protetora de animais e que tenha atuação, porque é uma voz muito importante, é um papel muito importante, e a gente não pode correr o risco de esse papel ser ocupado, né, ser preenchido por pessoas que não estejam de fato comprometidas com essa preocupação do bem-estar animal, né? Então, por isso, essa coisa de ser indicado por ONG e de ter atuação na defesa do bem-estar animal. Que no meu entendimento, se o SPA tem que ter a defesa, tem que verificar a defesa e o bem-estar animal, na minha visão, a pessoa tem que estar presente nas reuniões de votação de projeto, porque Com é ela que certeza. vai estar ali fazendo o Certamente. papel, da defesa do animal, né? Sim. Não, e essa Daí a pessoa não. importância. Desculpa, Karen, pode falar. E essa pessoa não comparecendo, ela está também ocupando o espaço de alguém que podia estar ativo, né? Que podia estar ali representando os animais. Eu ia comentar que também tem uma outra forma de resolver isso, que é falando com a pessoa, né? Tipo, olha, você não está comparecendo. Mesmo que não esteja no regimento interno, como o Arthur falou, né? O interessante é colocar no regimento interno e ver como que cada CEO vai lidar com isso, com essa falta, né? Não só do representante da proteção animal, mas de outros membros que faltem, enfim, cada uma tem um protocolo, tipo, faltou mais de 3 vezes, pode ser convidado a se retirar, enfim. Mas, além disso, tem também a possibilidade de conversar com a pessoa, né? E talvez não retirar ela, mas chamar outro membro da Sociedade Protetora de Animais. É possível Isso que ter eu mais fiz, de um. essa é a minha solução. Exatamente, não precisa ter só um, pode ter mais de um. Nas resoluções normativas, isso também está bem claro. Há limite mínimo. Para uma CEUA existir, ser credenciada, ela tem que ter um representante da proteção animal. Mas pode ter mais do que um, não é preciso ter um só. Então, também tem essa forma de resolver isso. Às vezes a pessoa, naquele período, não está conseguindo participar das reuniões, mas é uma pessoa ativa, interessada, que em algum outro momento vai voltar a participar, enfim. Que foi o meu caso. Como eu não estava conseguindo mais ir nas reuniões, estava sempre indo a minha suplente, não fazia sentido eu estar ocupando aquela vaga. Então, a minha suplente, eu acho que se tornou titular e a gente está na busca de um suplente. Olha só, Cris, 43, né? O nono no artigo 43 do decreto regulamentador, fala que deve ter um membro titular e um suplente, e Certo? fala do graduado aqui. Só que esse nível superior, a interpretação é que passou e ninguém lembrou do SPA. Então, a interpretação jurídica que foi dada até, interpretando, como a Karen disse, com base também na Resolução 51, fazendo uma interpretação sistemática, é que não há essa obrigatoriedade. O que eu coloquei aqui também para vocês foi o regimento da CEUA da UNB. E não só porque eu fiz parte de lá, mas porque, por exemplo,
O Givago já foi o coordenador durante muitos anos e também foi membro em várias oportunidades do Conselho, está acabando agora o mandato dele. Ana Lourdes, que é de lá, também da CEUA, acho que ela é vice-coordenadora agora, vai começar o mandato dela também agora no Conselho. Então, talvez fosse interessante ver essa questão do instrumento de é, de um instrumento de constrangimento da presença dos integrantes da CEUA, sobretudo da SPA. Mas eu acho que a CEUA de vocês já sai na frente por você ter essa preocupação e essa interpretação da importância do SPA. Em regra, para a gente, né, seja CEP ou seja CEUA, a gente é visto como aqueles que atrasam os projetos das outras pessoas, né? Todo mundo chega brabo lá em algum momento, alguém já recebeu algum pesquisador brabo no corredor e reclamando porque não autorizou o projeto, etc. Não autorizou porque não preenche os requisitos mínimos que, mais uma vez, são legais, mas que são o mínimo do mínimo. A gente poderia extrapolar e avançar ainda mais. É como a Karen disse. Se você quiser ter 5 SPAs lá, não tem problema, desde que regimentalmente esteja devidamente regulamentado. O que o decreto vai dizer é que pelo menos um precisa ter, o titular e o vice. Só Tá mais bom, um, obrigada. só mais um comentário, Arthur, que queria ver se você concorda também, que essa coisa do consultor ad hoc está colocado ali, né, que quando não tem o representante da proteção animal, então em todas as reuniões tem que ter um consultor ad hoc, né, chamado para fazer essa função. Mas uma coisa interessante é chamar a consultora ad hoc, mesmo quando tem o representante. A gente pode chamar a consultora ad hoc sempre. E às vezes esse recurso não é usado. E seria muito interessante a gente fazer mais isso, de chamar a consultora ad hoc, porque é muito difícil na CEUA ter pessoas que entendem de todos os projetos que vão ser avaliados. É muito difícil ter uma equipe com todos os tipos de especialistas. E quando chega um projeto, seria legal chamar pessoas especialistas naquele assunto para ouvi-las. Então, é possível chamar. Então, às vezes, por exemplo, na área de bem-estar animal. No Brasil, por exemplo, a gente tem nomes, nomes renomados. Na área, por exemplo, de bem-estar de peixes, né? Que é uma área meio nova, tem pouca gente dessa área, mas temos alguns nomes que se destacam aqui no Brasil, com publicações internacionais na área de bem-estar de peixes. Se uma CEUA pega um projeto, né, que fala que entra em questões de bem-estar de peixes, mesmo tendo representantes da proteção animal, todo mundo ali, podia ser convidado um consultor ad hoc para manifestar uma opinião também relativa à questão do bem-estar de peixes. Então, é só para lembrar isso, que eu acho que é uma coisa que tem muitas CEUs que nunca nem fizeram, nunca chamaram consultor ad hoc, nem sabem como fazer isso. E é super simples, é basicamente escrever para uma pessoa, né, para um especialista de uma área, convidando ele para que ele se manifeste sobre aquele assunto. Aí tem toda a questão do sigilo, o projeto vai ter que ser enviado para o consultor ad hoc, porque para ele dar a opinião ele vai ter que ler, mas existe um protocolo e tudo, e é bem tranquilo. E é muito interessante, porque é uma forma da gente conseguir a opinião de especialistas, né, e não precisa que eles façam parte da CEUA necessariamente. Mas lembrando que isso, de forma nenhuma, substitui a necessidade de ter o representante da proteção animal. É só algo que pode ser usado mesmo existindo o representante da proteção animal. Isso, Karen. E só complementando, trazendo mais algum elemento, por exemplo, não poucas vezes, quando eu estava na CEUA da UNB, sei lá, eu estava relatando um projeto sobre alguma coisa de ruminantes, mas tinha um professor que trabalhava naquela área. Então, na discussão, já chamava o professor, qual é a sua opinião sobre isso, isso e isso. E, assim, isso era uma constante, mas o que eu coloquei no início.
a postura de todo mundo da CEUA da UNB sempre foi muito protetiva aos animais e sempre foi de forma muito colaborativa a realização dos trabalhos. Então, eu aprendi muito lá, espero ter contribuído também. E o outro ponto é que não é demérito algum para uma CEUA convidar, como você disse, um consultor ad hoc. Então, já tivemos matérias lá no CONSEA, vejam, no CONSEA, já tivemos matérias, às vezes, no CONSEA. Vou citar dois nomes, porque eu participei das reuniões que eles estavam. O próprio professor Otávio Pesgrave participou como consultor ad hoc, até porque no CONSEA também, pessoal, tem, uma, tem um mantra que é uma vez CONSEA, sempre CONSEA. Então, entrou no CONSEA, pode ter certeza que quando precisar de algum assunto que você domina, o pessoal vai te acionar. E outra vez também foi a professora Catarina, que é uma das fundadoras desse campo no Brasil. Então, não é demérito nenhum, como você disse, o projeto é de peixes e a gente está com uma dúvida aqui muito grande, etc. A gente não se sente preparado para votar. Chama, convida, respeitando a questão do sigilo, o termo de compromisso que essa pessoa vai ter que assinar, e essa pessoa faz uma atuação pontual naquela discussão, naquela votação daquele projeto. Arthur, só mais uma coisa aqui que eu pensei. Aí tudo que eu falo eu tenho que ficar me justificando, né? Desculpa, gente. Mas eu pensei aqui uma outra coisa, assim, geralmente a gente considera a possibilidade de chamar a DOC para esses temas, né? Às vezes é uma coisa de neurociências e não tem ninguém ali que entende disso e tal. Mas eu estava pensando aqui que a gente deveria também, né, poderia chamar consultores ad hoc de outras áreas, tipo, por exemplo, a gente tem falado bastante sobre a questão da análise de danos e benefícios, né? Que é basicamente é uma questão filosófica, uma questão da ética, quando a gente tem que estabelecer valores e pesar esses valores e chegar numa conclusão. É praticamente uma conta filosófica, basicamente. E existe na filosofia, né, a área que se dedica a isso, que é a ética, e mais especificamente a axiologia, que é o ramo da filosofia que estuda os valores, que tem a teoria dos valores. E tem pessoas dessa área que sabem, que conseguem fazer uma análise custo-benefício, uma análise dano-benefício de uma forma extremamente sistemática, fundamentada, explicada. Então, seria super interessante, de repente, em algum caso que a CEUA não está conseguindo visualizar se aquela pesquisa realmente se justifica. Será que os benefícios dessa pesquisa, de fato, se sobrepõe aos danos que ela causa? Será que a gente consegue fazer esse cálculo ético, né? Poderia se chamar uma pessoa da ética para ajudar no desenvolvimento dessa análise, né? Tipo, olha, você que é dessa área, que entende disso, ajuda a gente aqui. Como que a gente pode fazer esse cálculo? O que que a gente deve levar em consideração para chegar na conclusão se esse custo é justificável do ponto de vista ético? Então, eu acho que seria muito legal começar a chamar eticistas, bioeticistas, pessoas dessas áreas, né, da axiologia, para ajudar. O que você acha, Arthur? Eu vou complementando, né? Eu acho bom porque você vai aí, eu vou só dando pitaco, eu adoro isso. Me veio outra, eu não posso falar muito não, a Tic-Tac já ia escorregando o que eu ia falar. A gente teve já em edições anteriores do curso algumas pessoas que falaram, mas porque quando eu dei a minha opinião disseram que aquilo ali não podia porque era uma análise ética. E aí foi desconsiderado em algum momento o apontamento ou a discussão do SPA. Eu queria só, alinhando a isso que a Karen disse, lembrar que é
Exatamente, é uma comissão de ética no uso de animais. Então, sim, é um ambiente para. Boa noite, Estela. É o ambiente, exatamente, é o espaço próprio para discussão, não só técnica, como ética, da pesquisa que utiliza animais. O próprio nome do espaço já diz isso. Então, sim, eu confesso que eu não vi ainda nenhum relato dessa natureza, mas nada impede que seja convidado, instituído um ad hoc, um filósofo, um bioeticista, para trazer mais elementos para essas discussões. E aí, pessoal, vocês estão E mais quietinhos? pessoas do meu Brasil. Outro ponto também que eu queria destacar com vocês, que também tem um espelhamento bem parecido com um dos CEPs. Eu não sei qual é a realidade de cada um, mas, via de regra, a estrutura física e de pessoal que é disponibilizado para a CEUA, não vou dizer nem que é precária, mas muitas vezes não é a ideal. Quando muito a gente sabe que tem uma secretária ali, o Conselho, a gente tem trabalhado nesse sentido, não tem um sistema único nacional de distribuição automático de processos, como é, por exemplo, a Plataforma Brasil, nas pesquisas que envolvem seres humanos. Então, cada CEUA tem a sua rotina interna, o seu sistema interno, que acaba também dificultando depois a absorção desses dados pelo CONSEA, e a não pontuação ou a não valorização desse trabalho essencial, primordial que a gente faz. A gente sabe que o trabalho não são só aquelas 2, 3 horas da reunião da CEUA, pelo contrário, tem pelo menos 3 vezes mais horas ali por trás, a gente analisando, trocando uma ideia com um colega, indo atrás das referências que foram citadas, dando uma olhada se aquele N amostral, aquele cálculo está correto. E a gente que é da área da, da educação, da pesquisa, etc., a vida da gente é o Lattes, né? O que não está no Lattes não está. Se o que não está num processo não está no mundo jurídico, o que não está no Lattes não está no mundo acadêmico, né? É lançado e um certificadozinho guardado. E não há nenhuma pontuação extra, não há nenhuma bonificação. Então, que também é uma crítica que é feita aos CEPs. Então, isso é um ponto que não só relacionado aos SPAs, ou talvez até menos aos SPAs, que muitas vezes sequer precisam ter um curso superior, mas a estrutura como um todo do sistema. Eu não tenho problema nenhum em criticar a Lei Arouca, em criticar qualquer resolução posterior. O que eu acho e deixo sempre bem claro é que a Lei Arouca é um avanço extraordinário. A gente tinha uma lei anterior de 79 que tratava de vivisecção animal. Se for procurar aqui, eu acho que eram 6 artigos, 9 artigos só. E a gente tem uma lei Arouca que estrutura um sistema de controle ético, com suas falhas, é verdade, mas há possibilidade, há espaço para a gente evoluir muito, sobretudo pela edição de normativos próprios pelo Conselho. Agora mesmo, RN 49, necessidade de capacitação ética dos membros da CEUA. E na orientação técnica relativo a SRN, está lá que questões éticas, bioéticas e questões relacionadas à dignidade animal devem ser conteúdos. Opa, sei que a cadeira fosse estourar aqui. Conteúdos
que devem ser estudados nessa capacitação ética. A RN 49 também fala de capacitação prática, etc., mas só para ficar nesse recorte específico. Olá, Arthur, tudo bem? Me ouve? Sim, sim. Tudo bem. Só voltando um pouquinho, Karen, também, talvez você possa me ajudar para clarear um pouquinho mais. Bem, Arthur, eu sou professora universitária, não faço parte do SEUA da minha instituição, mas a nossa instituição é muito nova, em Santarém, no oeste do Pará, e então estamos, né, crescendo e organizando uma série de coisas ao mesmo tempo, e obviamente o seu é um dos comitês que se estrutura e se desestrutura facilmente, né, pela mudança das pessoas, pela necessidade de consolidação de vários setores. Mas o que eu percebo, pela colocação da Karen, existe a necessidade, então, da indicação, né, do membro SPA, não é isso? Então, vamos pensar que, né, eu estou aqui tentando me capacitar, tentando entender mais sobre o assunto, que até então eu tinha um olhar só daquele pesquisador que realmente utiliza o animal, né? Então, esse é um dos pontos bem legais do curso que te faz, né? Apesar de você entender, você vê, você obviamente acompanha o que está acontecendo com a divulgação da evolução das leis, das RNs e tudo mais, mas você não faz parte dela, é algo meio que tá ok, elas existem, mas de fato você não trabalha com aquilo, você simplesmente quer o aceite do seu. Essa é a visão da maioria dos pesquisadores, no qual eu me incluía há bem pouco tempo atrás, certo? Hoje eu acho que eu posso pensar diferente, né? E agradeço vocês por isso. Mas uma coisa que me preocupou, por exemplo, é isso, né? Então, por exemplo, eu estou numa instituição recente, sendo implementada uma série de coisas, e de repente estou fazendo curso aqui, me capacitando, não é? E aí eu vou ter duas vertentes, não é? Eu posso me colocar, mas como professora, sou parte da instituição, né? Mas eu não seria parte do seu via minha instituição, eu poderia ser indicada via uma ONG? Como é que fica esse conflito? Vocês estão entendendo? O conflito de interesse nesse processo, porque não deixa de ser um conflito de interesse, que de fato é, né? Eu faço parte de uma instituição, vou utilizar, vou trabalhar com pesquisa, obviamente, mas também tenho outra cabeça para isso agora, não é? Posso muito bem atuar como a Sociedade Protetora dos Animais, mas não sou filiada, ou melhor, não faço parte, não é filiada, não faço parte de nenhuma ONG, não, pelo menos ainda. E então me gerou uma série de confusões, assim, como de fato proceder com esse conflito, né? E para clarear um pouquinho a mente, como é que isso poderia transcorrer, porque eu acho que não é uma dúvida só minha, talvez tenha, com vários não são de SEUA aqui, em algum momento a gente não era, mas a gente pode se tornar, né? E a gente, de alguma forma, está inserido em algum ambiente que utiliza o animal, né? Professora, Utiliza rede a sua pública ou rede essência. privada? Pública, Universidade Federal do Oeste do Pará. Que legal, isso eu não conheço ainda. Não. 14 Falar anos, somos bebezinhos ainda. duas oportunidades. Professora, primeiro ponto que bom que a gente conseguiu, de alguma forma, mudar alguma perspectiva, mudar algum paradigma. Acho que o curso tem esse objetivo também. E nesse curso a gente foi surpreendido, como a gente falou no começo, não só SPAs, mas uma busca, inclusive de quem não é SPA e também não é da SEUA, uma busca dessa qualificação de ver as coisas por esse novo olhar. Acho que é reflexo um pouco até da própria RN 49, que determina essa capacitação ética. Veja, eu gosto de fazer esse paralelo que para mim parece mais fácil, e como eu sou também da bioética, eu já transitei por esses dois caminhos. O professor Vonei Garrafa,
que é uma das maiores autoridades de bioética, ele já foi do Conselho Nacional de Saúde, indicado para a vaga do controle social. Não é porque a gente é indicado pela SPA, pela Sociedade Protetora, que é um demérito ou tem algum empecilho a gente ser doutor, pós-doutor ou mestre. Eu, por exemplo, para ir para o CONSEA, sim, o CONSEA tem um requisito de você precisa ter o doutorado, mesmo sendo SPA, até entendo, porque é um local bem mais restrito às discussões, etc. Mas para a SPA não tem essa limitação. Pelo contrário, que bom se a gente pudesse, todas as vagas de SPA, ser preenchido por quem é doutor, pós-doutor, porque, além da discussão ética, ia trazer também, com certeza, vários elementos técnicos. Então, normalmente, como a minha formação de ciências biológicas e de direito, mas já há muito tempo que eu trabalho na área jurídica, normalmente eu trago também alguns questionamentos de ordem jurídica. E eu não faço parte de nenhuma ONG. Então, não é preciso ser filiado, não é preciso ser da diretoria, não é preciso ter um envolvimento com a ONG. A ONG só precisa preencher os requisitos legais, que está devidamente instituída, e encaminhar a indicação do seu nome. Não há problema nenhum nisso, ainda que a senhora seja da instituição. Não vislumbro, num primeiro momento, qualquer tipo de conflito ético, até porque de conflito de interesse ou ético. Até porque, em última análise, o que o SPA faz é o que todos os demais membros da SEUA devem fazer, que é garantir a dignidade animal, ainda quando aquele animal possa estar em uma situação de instrumentalização, garantir o bem-estar animal, garantir o enriquecimento ambiental, perdão, e isso tudo está nos normativos relacionados à experimentação animal. E quando eu digo normativos, eu estou me referindo à lei, ao decreto, a resoluções, a orientações técnicas. O único assim que eu consigo vislumbrar conflito de interesse é se fosse ser julgado um processo, perdão, lá vai o jurídico aqui entrando pela cabeça já essa hora da noite, um projeto que a senhora, de Individual, né? alguma forma, estivesse vinculado a esse projeto. Então, o que Sim. acontecia na UNB, que eu imagino que é o que acontece em todas as SEUAs, então, se fosse vamos lá, a gente está tudo na mesma SEUA, o coordenador de SEUA ia chamar o projeto número tal, 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 professora Lenise, a gente pede que a senhora se retire, porque a senhora não vai poder votar, é o tempozinho que se a senhora quiser ir tomar um café, uma água, ir no banheiro, fazer um lanche. Assim que acabar a votação do projeto, a gente avisa a senhora para a senhora retornar à participação na reunião da SEUA. Karen? Entendido. Obrigada. Lenise, ai, muito obrigada pela sua pergunta. Maravilhosa pergunta. Suas perguntas são sempre ótimas. E tem uma outra pessoa que colocou, o Carlos aqui comentou que ele tem a mesma pergunta, então muito bom ter a oportunidade de falar sobre isso. São várias coisas. Como o Arthur comentou, não tem nenhum impedimento de a pessoa atuar como SPA. Então, é o seguinte, tem vários casos de veterinários, né? É o meu caso, eu sou veterinária e eu atuei em SEUA já como representante da proteção animal e já atuei como veterinária também. Tem uma SEUA que eu participo como veterinária e tem outra que eu participo como representante da proteção animal. E aí, a parte da instituição. Estar na instituição e atuar ali como representante da proteção animal naquela mesma instituição também é completamente possível. O que acontece, né, não precisa ter um vínculo com a ONG. A pessoa, para atuar como representante da proteção animal, não precisa ter um vínculo com nenhuma ONG.
Só que a ONG precisa indicar. Então, é importante que a ONG tenha um cuidado de saber quem é aquela pessoa, né? De ter certeza que ela vai, que ela vai, que ela é compatível com os valores da ONG. Porque quando a ONG indica alguém, a ONG está se responsabilizando de alguma forma, né? Por exemplo, o Fórum Animal indica o Arthur, que foi o que aconteceu. O Fórum Animal indicou o Arthur para ser o da UNB. Se o Fórum Animal não tem um conhecimento ali, alguma conversa com o Arthur, né, e tá alinhado com ele, e o Arthur, por acaso, vai lá na CEUA e defende coisas que a ONG que indicou ele discorda ou não conhece, pode isso ser um problema, porque ele está falando em nome daquela ONG que ele representa. Então a gente acha, não, isso não é lei, não é regra, pode ser feito desse jeito, mas no Fórum Animal, por exemplo, a gente acha interessante conversar com a pessoa antes de fazer a indicação. No caso do Arthur, a gente conhecia ele já, trabalha junto, né? Então nem a gente pediu, foi atrás dele, quis indicar ele, tudo mais. Mas quando é uma pessoa nova, é interessante a ONG conhecer a pessoa, conversar com ela para ver se os valores são alinhados. E uma outra coisa que a gente tem feito no Fórum Animal também, que está funcionando bem, a gente pede para a pessoa se considerar a possibilidade de se voluntariar, de ser voluntária. Aí a gente tem um cadastro de voluntário, porque aí a gente consegue também dar um certificado para a pessoa. Já que a pessoa, né, não está ganhando nada para aquilo, tem que se deslocar, perde tempo, pelo menos um certificado, né, nosso, da ONG, de que ela está representando a gente, que ela está trabalhando, né, em prol da proteção animal. Pelo menos esse certificado, de repente, ela pode usar em alguma situação e ter essa situação formalizada. Então, a gente tem esse protocolo, né, no Fórum Animal, de conversar com a pessoa, perguntar se ela gostaria de se associar como voluntária. A gente tem um material que a gente passa para a pessoa, ó, o que a gente tem feito nessa área de experimentação animal é isso, a gente tem o curso, se você quiser fazer, a gente fortemente indica que faça o curso, se for ser representante. Então a gente tem esse protocolo. Mas é a gente que decidiu fazer assim, né? A gente viu o sentido e está funcionando bem, mas não tem nenhuma regra, não tem uma lei sobre isso. E a questão do conflito de interesse, eu achei interessante, e acho que foi nesse sentido que o Arthur comentou também, porque nada pode ser mais conflito de interesse do que o que acontece com o fato de que os membros da CEUA são os pesquisadores que usam os animais. Nenhum conflito de interesse pode ser maior do que esse, eu acho. A pessoa, por exemplo, no seu caso, né, se você fosse atuar como representante da proteção animal na CEUA, eu acho que o conflito de interesse iria até diminuir, talvez, porque você está tendo ali dois interesses daí no caso, né? Que seria o interesse de pesquisador e o interesse de proteção animal, e está ampliando, talvez está tendo até uma visão mais crítica, porque tá olhando para os dois lados. E uma outra coisinha só para finalizar é que a gente tem muitas pessoas nessa situação, como o meu caso, e o caso de uma voluntária nossa do Fórum Animal, que é a Ana Luísa, que atualmente está na CEUA da UNB, ela entrou no lugar do Arthur. A Ana Luísa também é veterinária e ela também é da proteção animal. E ela veio, né, falar com a gente convidou ela para ser voluntária, ela fez o curso, ela começou a participar das nossas coisas e tal. Ela é uma pessoa que poderia atuar como veterinária também na CEUA, assim como eu na outra CEUA que eu participo. Ela poderia atuar como veterinária, mas ela está ali na CEUA da UNB como representante da proteção animal. Então, uma coisa que a gente percebeu, que a gente tem pensado, é que essas pessoas como eu e a Ana Luísa, se possível, seria mais interessante até que a gente atuasse como veterinária para deixar a vaga do representante da proteção animal mais aberta, porque a gente tem dificuldade de ter uma amplitude de visão na CEUA. Então, quanto mais pessoas a gente conseguir, né, para compor esse grupo múltiplo é mais interessante. Então, acho que isso também é uma dica só, né? Se, por exemplo, se você quiser entrar numa CEUA,
seria interessante você entrar como, eu não lembro qual é a sua formação, mas talvez se você puder ocupar aquelas outras cadeiras que são obrigatórias na CEUA, talvez seja interessante ser uma daquelas pessoas com olhar de proteção animal. Sou bióloga. Então, exatamente. Porque aí é mais raro, são mais raras essas pessoas, né, que tá ali na cadeira do veterinário, do biólogo, do pesquisador, do professor, mas que tem uma bagagem mais aprofundada, assim, de ter um outro olhar. Não sei. Isso é o que eu posso compartilhar com vocês sobre tudo isso que foi falado sobre esse aspecto. Um pouco da Certo, nossa obrigada. experiência, assim, de como que a gente tem feito. Maravilha. E mais pessoas do Brasil? Ó, a Estela está colocando aqui, ó, que foi convidada pela ONG e pela sociedade civil do município que atua. Algumas pessoas vieram falar com ela e ela acabou aceitando o desafio. Muito bom, Estela. Eu acho que a Estela é a única que é SPA, assim, do curso aqui que está aqui hoje. E você tem algo para compartilhar conosco, Estela? Dessa sua experiência? Eu acho que a Estela tinha colocado aqui antes um pouquinho, que eu acho que a internet dela estava oscilando. Ó, às 8 horas. Lá vai, mas a Estela não desiste nunca. A Estela é brasileira, ela vai colocar aqui por escrito. Vamos aguardar. Vocês conseguem me ouvir agora? Conseguimos iPhone, não tem nome. Ah, Tá. Meu amigo, deixa eu só aproveitar aqui que eu lembrei de uma coisa aqui com a professora Helenise, só para complementar uma situação que eu acho que a professora Cris também e outros é interessante. A vaga da SPA é obrigatória. Não preenchendo essa vaga é que vocês podem nomear. Eu estou dizendo isso porque eu estou partindo do pressuposto que a professora Helenise é a coordenadora lá da CEU. Eu não sei nem se é verdade isso. Mas aí vocês podem nomear o ADOC para o lugar do SPA. Só que é recomendável que vocês façam 3 tentativas e que materializem essas 3 tentativas e deixem nos arquivos da CEUA para caso vocês sejam questionados, porque não tem SPA. Não tem porque a gente chamou 2 entidades, abriu edital e nunca apareceu ninguém. É para resguardar vocês enquanto CEUAs, é interessante ter essa materialização dos convites à SPA, e digo isso porque a gente sabe da dificuldade, esperamos que no futuro bem próximo, graças ao trabalho aí da Karen e do Fórum, a situação seja exatamente a inversa. Não tem CEUA para tanto SPA que existe. Meu amigo do iPhone, só aparece iPhone aqui e a voz era masculina. Aí a gente vai para você depois, Estela. O meu amigo do iPhone estava só fazendo o teste mesmo, para ver se o áudio estava funcionando. Eu acho que ele está tentando arrumar, não sei. Pode ser. Podia ser que ele estava testando. Ó, mas a Estela colocou aqui. Pode ficou ruim. Economista. Olha, Estela, eu concordo em parte com você que a substituição ela é complexa, mas toda mudança, de uma maneira geral, é complexa e enfrenta uma resistência natural na sociedade. Veja, o princípio dos 3 R's é do livro de final da década de 50, de 59.
Então, mesmo os 3 R's já foram expandidos por outros autores. Então, já há outros princípios que devem abarcar os 3 R's. E mesmo com toda a dificuldade na substituição que possa ter, e olha que a gente tem tido muitos avanços, modelos matemáticos, tecidos artificiais, simulações de computador, você veja que eu e a Karen, a gente acaba de retornar, quer dizer, eu acabo de retornar, a Karen ainda está no Rio de Janeiro, do primeiro Congresso Brasileiro de Métodos Alternativos. E várias iniciativas foram apresentadas. É porque o que a gente gostaria é que métodos alternativos que não utilizem animais, porque, numa visão lato sensu, se eu trocar um cachorro por um zebrafish, não deixa de ser ali uma substituição, mas que a gente chegue no dia em que nenhum animal vai poder ser utilizado, porque já temos métodos alternativos. Lembrando que a gente tem resolução do Conselho que determina que, se há métodos alternativos, não podem ser utilizados animais. Então, a gente acaba de participar desse congresso. A boa notícia é que o professor Otávio Pesgrave conseguiu a eleição do Brasil para o Congresso Mundial de Métodos Alternativos ocorra ano que vem aqui no Brasil, e também é uma escolha individual de cada um de nós. Né? Veja, metade dos estados já proíbe a utilização de testes em produtos cosméticos. Então, o que é que me parece que essas leis estão dizendo? Estão dizendo que a sociedade disse, olha, eu até posso aceitar o teste de animal para uma vacina do Covid, para testar um medicamento contra o câncer, para um novo coquetel de combate ao HIV. Mas para ter um tom, sei lá, um tom 53 do batom rosa, cara, isso não é mais aceitável. Ninguém precisa de um tonzinho um pouquinho maior, um pouquinho menor daquele determinado produto. Eu não preciso do mesmo perfume, uma essenciazinha, sei lá, de baunilha a mais. Então, também há uma modificação da própria sociedade e uma pressão social. Não só nessa temática, mas em outras temáticas. Então, por exemplo, várias empresas da moda deixaram de utilizar peles de animais nos seus desfiles. E não deixaram de utilizar porque são bonzinhos, deixaram de utilizar porque houve uma pressão social. Diz, olha, não, a gente não aceita mais esse tipo de coisa. Há tecidos alternativos, há outras possibilidades. Então, isso também se aplica à experimentação animal. Karen? Agora eu acho que eu estou conseguindo. Como demorou um pouquinho aqui. Demorou, mas deu certo, Estela. Agora a gente ouve você. Não, é que, na realidade, os projetos... Eu estou recente como sociedade da proteção animal, como sociedade civil. Eu não faço parte do corpo científico, mas eu sou da área de economia, que também é uma ciência. E o que acontece? Durante esses processos que eu participei, eu ainda estou com um café com leite, naquele negócio lá. A gente fica meio que ainda está iniciando, precisa entender como é que é o processo. Aí minhas argumentações ainda estão bem cruas, eu me sinto muito crua para argumentar. Então, o que eu argumento? Eu argumento naquilo que eu conheço, que são números. Então, eu tento entender no projeto aquela quantidade de animais que eles estão utilizando, se há necessidade de tantos animais assim, porque vem projetos com 800 animais, 300 animais. E eu fico pensando, gente, para que tanto bichinho sofrendo? E aí eu falo com relação à redução. Aí eu consigo argumentar bem, porque eu entendo um pouquinho de números, acho que eu entendo um pouquinho. Estela, E quando olha eu vou falar só. da substituição de métodos alternativos, inclusive na aula de hoje, do módulo 4, foi super interessante ver os testes que fizeram com
com as células, né, do fígado, do intestino, que eu vi também, e do coração, né, que até o músculo, a musculatura do coração tem os batimentos. Aí eu pensei, gente, evoluiu tanto a parte da ciência e ainda não está conseguindo colocar isso nos laboratórios das universidades de uma forma tão prática e mais rápida, né? A ciência está evoluindo, mas não está chegando tão próximo, né, da realidade. É esse gap que a gente não entende um pouco, né? E eu acho que também não é recurso, porque quando a gente vê que você substitui uma coisa por outra, até os dados que a cientista levou lá mostrou que os custos são menores. Então, não entendo ainda por que essa dificuldade. Só isso que eu queria colocar a minha experiência, né? Perfeito, Estela. Estela, primeiro de tudo, todos nós sempre somos novatos, todos nós sempre estamos aprendendo. Os projetos são os mais diversos possíveis, por isso a importância dessa troca aqui, dessa troca na própria CEUA. Olha, você falou de um ponto, por exemplo, que pouquíssimas vezes eu me metia a discutir, que é o N amostral. E a gente teve alguns projetos que a pessoa simplesmente, a gente tem notícia em algumas CEUAs, a CEUA coloca uma formulazinha lá, uma fórmula para auxiliar, o pesquisador não tem esse know-how estatístico, às vezes, ele copia e cola aquela fórmula que está lá à disposição na página da CEUA. Aí, normalmente, o que eu fazia era ver se para aquele tipo de experimento também estava fundamentado com eu ia dizer jurisprudência, ó, com artigos científicos anteriores que demonstravam a necessidade daquele uso de animais, senão eu questionava o pesquisador. Sei lá, por que está usando 10 e não 5 se tem esses dois trabalhos aqui que conseguiram? Mas você tem uma capacidade técnica infinitamente maior, imagino eu, do que, se brincar, todos os que estão presentes aqui na sala hoje, exatamente por conta dessa sua formação. Então, incentivo você a questionar assim, por que você está utilizando 800? Da onde vem esse número? Qual estudo científico que demonstrou que precisava de 800 e não 80? Exatamente. E não é só isso, não. Tem muitos erros de cálculo também. Quando a gente vai olhar no projeto, você observa que tem, assim, alguns desvios nos cálculos que a gente fala, poxa, aqui tem uma coisa que a gente pode estar pegando e mandando de volta o projeto. Pelo menos nessa parte dá para a gente fazer essa avaliação. Mas você está pontuando isso e, se Sim, necessário, sim. ou barrando o projeto ou colocando em pendência para ser sanado. Não, Né? mas na verdade eu sozinha não consigo barrar, né? Porque são várias pessoas na reunião. Aí é o que a gente coloca é a argumentação. Aí, através desse argumento que a gente coloca, a equipe barra ou manda a pessoa fazer as correções. Sim, lógico. Eu falei barrar foi porque eu me empolguei aqui, porque normalmente a gente não tem nas SPA a pessoa com esse conhecimento técnico seu e pela experiência é um calcanhar de Aquiles também de muitos pesquisadores na hora de justificar o N amostral. Onde eu tenho visto ultimamente, né? Mais a parte de cálculo. Agora, com essa capacitação, na realidade, eu tenho assim um pouco dessa familiaridade com a ciência, porque minha filha está fazendo veterinária, então ela faz também pesquisa. Tanto é que eu falei as experiências dela na última reunião no fórum, na última reunião até comentei que ela foi muito crua para o laboratório, e de uma forma que ela não sabia nem por que estava segurando o ratinho daquele jeito. Ela também ela ficou muito chocada com a forma. Mandaram ela alimentar, não disseram para ela como tinha que alimentar. Ela ficou toda perdida, né? Então eu falei, eu acho que deveria realmente ter uma. Ixi, ela Travou. caiu.
Ou ela caiu? Caiu ou travou? Acho que travou. Então, eu Travou. acompanho muito ela. Estela, eu costumo dizer, e aí eu passo para Karen, eu costumo dizer que a gente está no momento de muita transformação na questão animal, na questão da conscientização da própria sociedade, e às vezes é difícil a gente perceber isso, porque a gente está no meio desse processo. Mas veja, o que era normal para uma amiga minha no curso de biologia, de pegar lá os ratinhos, etc., sem muito questionamento, sem achar aquilo um absurdo, para a geração da sua filha já é uma situação que causa extremamente mal-estar e que ela não consegue perceber essa realidade como uma realidade que deva ser mantida. Da mesma forma que para gerações passadas, mulheres não deveriam ter direitos, crianças têm que trabalhar, pessoas negras ou Exatamente. indígenas não são sequer pessoas, são meros objetos. A gente está nesse processo de construção. O animal, na experimentação científica, ele não deve ser visto, interpretado como um mero insumo da pesquisa. Mas a gente sabe que, no contexto posto, ele acaba sendo invariavelmente instrumentalizado e que também há toda uma indústria, ou seja, muito dinheiro envolvido na questão da experimentação animal. Tem que No último encontro, eu até também coloquei apontei sobre isso. Eu já venho da área de projetos da Agência de Inovação em São Paulo, do Centro Paula Souza, não sei se você conhece, FATEC, Unesp e ETEX, né? Que é o Centro de Tecnologia de São Paulo. E eu participei da agência de inovação lá e analisava projetos. E o que a gente percebe muito nos projetos são a parte do valor, né? Que vai ser destinado para determinado projeto, para determinado trâmite que vai fazer, né? Tipo concurso para os projetos. E na parte científica também tem um recurso. Então, quando você entra para você colocar o seu projeto ou ser avaliado, ele está querendo também receber esse recurso. E ali na hora da formulação, de quem está fazendo a avaliação e vai dar os recursos, ela pode colocar o critério da substituição como um item, porque quando você cobrar, as pessoas não correm atrás. Nunca envolve uma fórmula de pressionar um pouco a sociedade acadêmica, né? Mas é porque eu tinha uma professora que falava muito, é a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e serei sempre assim. Então, a parte dos cientistas, eles acham que se aquilo deu certo sempre, por que você quer mudar, às vezes, né? Vai atrapalhar o meu esquema, eu não sei, a minha forma de trabalho. Então, as mudanças geram esse tipo de situação. Mas quando você coloca no documento de aprovação, aquilo ali, um critério, todo mundo vai correr atrás para poder ganhar o projeto, né? Se adequar ao projeto. E olha, isso que você falou é verdadeiro. Quantas vezes a gente já não escutou algum pesquisador dizer, não, mas eu sempre fiz assim. Olha, mas o atual estágio, ou você faz assado, ou você não pode fazer, porque é o que determina a lei. E, inclusive, se fizer desse jeito, você está sujeito, e até a própria instituição, às penalidades legais, que vão desde uma simples multa à interdição do local ou à proibição total do pesquisador de realizar experimentos envolvendo animais, por óbvio. Bom, em Ah, resumo, minha filha desistiu do laboratório, Sérgio, ela estava fazendo uma pesquisa sobre Alzheimer e depois ela desistiu. Ela falou assim, ai mãe, não aguentei não, ficar mexendo nesse tipo de situação. Ela teve até que se distanciar um pouco e também ficou um tempo também com psicólogo, sendo
avaliada por psicólogo e tudo mais, porque para ela foi uma pressão muito grande. Então, não saiu desse tipo de pesquisa. Justamente não pela o que ia ser de resultado, mas pela manipulação com animais. Por isso que eu acho que, às vezes, tem que ter um treinamento antes com os alunos, ainda mais os mais jovens, né? Sim. Karen, você quer complementar alguma coisa? Sim, obrigada, Arthur. E não é raro isso, né, de acontecer, de pessoas abandonarem, desistirem, porque enfrentam um estresse emocional muito grande por causa dessas coisas. Cada vez mais a gente escuta relatos nesse sentido. Também queria lembrar que a gente, no próximo módulo, a gente está no módulo 4, né, que é o da métodos alternativos. No próximo módulo, que é o de redução e substituição e redução, a gente vai ter aulas sobre cálculo amostral, sobre desenho experimental, essas questões, justamente porque é um dos calcanhares de Aquiles mesmo, como o Arthur falou, é uma coisa difícil de avaliar, né? Porque a gente olha o número de animais e pensa, nossa, são muitos animais, será que tem uma justificativa racional para esse número, né? Da onde surgiu isso? E às vezes a gente não sabe nem fazer a crítica, né? Porque simplesmente falar, ah, são muitos, é raso. E aí, então, por isso que a gente aborda isso no curso. As aulas são bem boas sobre esse assunto. E também, nesse próximo módulo, vai ser falado sobre a reprodutibilidade, né? As questões, as críticas metodológicas ao uso de animais, né? A gente falou sobre legislação, sobre ética, agora falando sobre métodos alternativos. E a gente vai entrar um pouco nas falhas, metodológicas da pesquisa com animais, não só éticas e tudo mais. E uma outra coisa que a Estela sempre traz, que eu acho que é bem complexo, a gente tem uma dificuldade muito grande de questionar as pesquisas que vão ser feitas, né? O pedido de animais para pesquisa. Então, acaba que, eu não sei, né, vocês e tal, mas muitas vezes, como SPA, a gente se sente mais à vontade, a gente consegue fazer críticas em relação à redução e refinamento, né? A gente consegue questionar, ah, mas por que que é esse número? Ah, mas o que está sendo feito para mitigar os problemas, a dor, o sofrimento? Vai usar analgésico? Não vai? A gente tem mais coragem de fazer esse tipo de questionamento, porque é, é difícil questionar por que que a pesquisa tem que ser feita. Ah, mas será que essa pesquisa deveria ser feita? Essa pergunta é muito difícil da gente colocar. É, a gente não se sente muito confortável para perguntar. Ninguém se sente muito seguro para fazer essa pergunta. Eu percebo isso. Fica todo mundo meio que parte do pressuposto que a única coisa que vai ser discutida ali são formas de melhorar, questionamentos mais pontuais, mas ninguém vai questionar se a pesquisa deveria ser feita. E tem alguns casos que realmente a gente deveria fazer esse questionamento. Eu lembro de uma pesquisa, depois de muito tempo na CEUA já, depois de já ter entendido muito melhor as coisas e tal, eu tive coragem uma vez de falar sobre uma pesquisa que o objetivo era avaliar o efeito da atividade física na síndrome metabólica, né? Tipo, aí ia provocar a síndrome metabólica nos ratos, ia submeter eles à atividade física e ver o efeito. E isso são coisas que as pessoas já têm, as pessoas têm síndrome metabólica, as pessoas fazem atividade física. Então eu ficava o tempo todo pensando, nossa, mas essa pesquisa não faz sentido do ponto de vista ético, assim, eu ficava pensando. E aí eu tive coragem de questionar e falar, mas gente, né, essa pesquisa é justificável mesmo? Então, eu acho que é um ponto mais delicado entrar na questão da substituição, né? Ou até no não fazer aquela pesquisa. Porque se a gente tem um método alternativo para propor, fica mais fácil. Tipo, por que que não fazem essa pesquisa usando métodos alternativos? Mas dizer, eu acho que essa pesquisa não deveria ser feita, já é mais difícil, é muito difícil. Ainda mais quando você não é cientista, né?
Sim, porque parece que você está falando aquilo porque você não entende, não porque Verdade, realmente tem verdade. algum sentido, né? É como diz o Freck, né? É aquela análise do pensamento, né? Ele fala, né, sobre isso, né? Quando o pensamento já está formado com aquele grupo de pessoas, você se sente muito acuado mesmo, né? Tem um módulo que fala sobre o Freck, né? Exatamente o que você colocou. Uhum, sim, na aula do Thales, né? Bom, gente, então eu acho que né, foi bem interessante. Eu queria deixar agora um espaço para ver se alguém gostaria de falar mais alguma coisa. Se o Arthur gostaria de fazer considerações, aí mais alguma consideração? Obrigada, Arthur, novamente, por estar aqui com a gente até esse horário, cansado, doentinho. E muito obrigado pela parceria de sempre. E fique à vontade para fazer seus comentários finais. Eu que agradeço, cara. É sempre rico, é sempre interessante, né? Essa troca aqui que a gente faz de experiências, de saberes, de perspectivas. E veja como o curso cada vez mais vai atingindo novos públicos. Acho que talvez não tivesse nem na sua expectativa esses novos públicos dos próximos SPAs já querendo coordenadores de CEUAs, membros de CEUAs que não são SPA, estando aqui também a gente compartilhando, trocando ideia, tirando dúvidas na medida das nossas capacidades. Eu agradeço, eu fico à disposição de vocês, e a gente se vê semana que vem, né? Sim, Tá lembrado, né, de seus compromissos, reunião do sim, Conselho. estaremos juntos em breve. Tchau, pessoal. Obrigado. Até a Tchau, muito próxima. obrigada. Tchau, Tchau. Até Arthur. Tchau, mais. pessoal. Até Tchau, já. Tchau, gente. obrigado. Obrigada. Foi um prazer. Tchau, obrigado, professor. Obrigado, professora. Obrigada a você, Gerson. Obrigada a todo mundo que ficou até o final. Semana que vem estamos aí, hein, gente?